Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão RBC, o programa que fala bastante de política e, lógico, né, ano que vem, ano de eleição municipal, vamos às urnas, eleger os prefeitos, os vereadores. E aqui a gente traz sempre convidados especiais, focando mais nas cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba. E hoje meu convidado é Luiz Rosas, advogado de Pindamonhangaba, pós-graduado em trânsito, pré-candidato a prefeito. Tudo bem, Luiz? Bem-vindo. Obrigado aí pelo convite e pela oportunidade de a gente estar vindo aqui bater um papo. Obrigado por tê-lo com a gente aqui no Conexão RBC. Eu falei pré-candidato a prefeito, é isso mesmo ou não? Isso mesmo, Reinaldo. Pré-candidato a prefeito. Tá. Já estivemos candidato na última eleição, né, em 2016, e agora nós estamos no PROS, presidindo o PROS, e colocamos o nosso nome e somos pré-candidato a prefeito ano que vem aqui em Pindamonhangaba. Na eleição anterior você ainda não estava no PROS, concorreu por um outro partido. Sim, na eleição anterior eu concorri pelo PRP. PRP, fui candidato pelo PRP nas últimas eleições, como eu sempre falo, lancei meu nome muito em cima da hora, poucas pessoas me conheciam, né? E agora a gente está um pouco mais estruturado, saindo, andando pelas ruas, conversando com a população, ouvindo muito a população. Tá, e você falando um ponto muito importante, né? Saindo às ruas, ouvindo a população. Hoje a gente tem aí a internet, né? Que é a mídia digital, e o relacionamento é muito mais rápido, né? Sim. Mas esse corpo a corpo ainda existe, Luiz. É importante você ir para a rua, gastar sola de sapato, como a gente diz, conversar olho a olho com o morador da cidade? Sem dúvida, Reinaldo. Eu sou nascido aqui em Pindamonhangaba, né? Nasci na Vila São Benedito, lá no distrito de Moreira César, então a gente conhece a cidade como um todo, conhece os problemas e conhece a população, e é importante esse contato com a população. Quanto mais a gente conversa, mais a gente sabe das necessidades, das prioridades, né, que a população pleiteia aí em relação às várias áreas da cidade. Bom, a gente vai falar bastante sobre a expectativa para as eleições do ano que vem, e a gente vem falando muito isso aqui no Conexão RBC, trazendo pré-candidatos, trazendo pessoas envolvidas com a política, professores, analistas políticos, enfim, para deixar você muito bem informado, conectado, antenado, ligado, né, para realmente você fazer a sua escolha correta nas eleições municipais do ano que vem. Luiz, a gente vai falar um pouquinho da política daqui a pouco, mas eu te apresentei como advogado e pós-graduado em trânsito, é isso? Isso, exato. Você atua nessas duas áreas hoje ou não? Não, no trânsito não mais, tá, né? Mas na área jurídica sim, né? Eu me formei em 1998, ainda estava na Secretaria de Segurança, eu era investigador de polícia. No ano de 2001 eu pedi exoneração e comecei a advogar e estou até hoje, 18 anos trabalhando como advogado, militando na área, em várias áreas, na área de direito eleitoral, já militei em várias eleições, só para as pessoas saberem, eu sempre atuei nos bastidores, sempre fiz assessoria jurídica eleitoral, tá, né? Nunca tive à frente, nunca fui pré-candidato a vereador, nunca fui candidato a prefeito, só em 2016, sempre atuei em campanhas eleitorais na assessoria jurídica. Tá. E também milito na área trabalhista, né? Sou assessor jurídico na área trabalhista e comecei, na verdade, muito pequeno aqui em Pindamonhangaba, lá na Vila São Benedito, como eu havia falado, e filho de um operário, né, da indústria Desorze, né, antiga Desorze, no Abrecel, agora fechou, infelizmente, e estudamos aqui em Pindamonhangaba, fiz técnica em mecânica em Taubaté, no Colégio Industrial, depois do Industrial fui para Engenharia Mecânica, fiz 3 anos de Engenharia Mecânica e infelizmente naquela época, na década de 80, final da década de 80, teve aquela crise muito forte de desemprego, né, que aliás a gente está sofrendo ainda com isso atualmente, e fui fazer concurso público, estudei, passei no concurso da Secretaria de Segurança. Fiquei mais algum tempo fazendo engenharia, tranquei a matrícula e fui fazer a faculdade de Direito. Fez Direito, olha só, engenharia, Direito, investigador de polícia, é isso? Fui investigador de polícia, então, como é que foi 9 anos. Essa fase? E, quer dizer, você tem também aí uma questão voltada para o lado da segurança, né? Um conhecimento, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, nós trabalhamos em Pindamonhangaba durante os 9 anos e 8 meses que eu estive na Secretaria de Segurança, de 7 para 8 anos aqui em Pindamonhangaba, 1 ano e pouco em Taubaté,
e nós pudemos conhecer bem essa questão da segurança aqui da cidade, vivenciamos o dia a dia, né? É uma área muito complicada, se não houver investimento e não houver também um trabalho social em relação à questão da segurança, só policiamento e só polícia na rua, só viatura não resolve o problema da criminalidade. O resultado está aí. A gente vê que se não tiver um trabalho social, um trabalho na área de esportes para resgatar a nossa juventude, que anda muito vulnerável, não adianta encher de polícia se não tiver esse trabalho de contrapartida da área social. Era um dia a dia pesado mesmo? Era um dia a dia. A gente costumava dizer que... Não é fácil, né? A gente costumava dizer que o policial ele sai de casa, ele sabe o horário que entra, mas não sabe se volta ou que horas volta para casa. Então a gente não tinha feriado, não tinha final de semana, né? Quando muitas pessoas estavam aí comemorando Natal, Ano Novo, nós estávamos de plantão, cuidando da segurança das pessoas para terem o seu Natal e o seu Ano Novo. Muito bem, sobre a questão do trânsito, aí depois você foi... Na prefeitura você não trabalhou na área de segurança, só na área do trânsito mesmo? Só na área do trânsito. Como é que foi essa migração aí? Na verdade, em 2004, quando o João Ribeiro ganhou as eleições em Pindamonhangaba, eu atuei 1 mês e meio no gabinete ao lado dele, trabalhei 1 mês e meio ali e fui convidado por ele para tomar a frente do departamento de trânsito, né? Advogado, e fui me inteirar e estudar. Eu sempre procuro fazer isso, Reinaldo. Tudo que eu faço, eu procuro me preparar, saber do que realmente eu estou fazendo, para não, como eu costumo dizer, não ficar dando orelhada. Então, eu fiz pós-graduação em trânsito justamente para me especializar e fiquei à frente do departamento de trânsito de Pindamonhangaba até dezembro de 2012. Tá. Pegamos aí uma cidade com muitos gargalos no trânsito, resolvemos muitos pontos que nós tínhamos aí, implantamos ciclovias e ciclofaixas na época, implantamos o projeto Edutran, que até hoje ainda existe na prefeitura, é um projeto que foi tema da minha monografia na pós-graduação, que é visar a educação das nossas crianças, para que no futuro não precisamos aí punir os homens, né? Então a gente fez esse trabalho e o que eu vejo, inclusive, atualmente a prefeitura está tendo esse problema, foi na nossa época que nós regulamentamos o transporte clandestino, que nós tínhamos aqui em Pindamonhangaba, cerca de 200 vans clandestinas, o transporte já estava sucateado em razão disso, e nós tivemos a coragem e o planejamento adequado e implantamos o transporte complementar que hoje as pessoas veem na cidade. Naquela época, 200 vans clandestinas? Cerca de 200 vans. 200 vans, muita coisa. Muita coisa. Uma cidade do tamanho de Pindamonhangaba. E naquela época era um transtorno tremendo. Várias gestões anteriores a nós não tomaram a atitude que deveria ser feita, que é de regulamentar, porque eu entendo que a prefeitura ela tem que ser um facilitador da vida das pessoas, né? Mas precisa regulamentar, precisa estabelecer regras. O regulamentar seria pegar essas mesmas 200, por exemplo, e legalizá-las ou não? Na época nós fizemos isso. Tá. Na época nós fizemos um trabalho de triagem dessas pessoas que atuavam no transporte. Tá. Chegou um ponto, Reinaldo, que estava sendo negociada linhas. Linhas que não existiam, né? Porque eles criavam linhas de vans e negociavam, tinham valores de mercado. Chegava alguém, vinha de outro município, comprava a linha e começava a explorar aquilo lá. Como é que vocês conseguiram regulamentar? Qual foi a técnica utilizada para isso? Primeiro, convencer a empresa, porque aqui a empresa que detém o transporte na cidade, nós tivemos um trabalho muito forte em relação a isso, de convencer a empresa. Olha, é importante que seja regulamentado para que o transporte sobreviva. Tá. E para que vocês possam realmente fazer investimentos na área de transporte. A empresa entendeu e nós fizemos esse trabalho fizemos um levantamento de cadastro de quem estava, foi feita toda uma triagem, quanto tempo estava atuando, se tinha curso de transporte de passageiros, se tinha habilitação adequada para fazer o transporte, enfim, foram série de requisitos e daí nós fizemos uma seleção de 40 nomes, tá, né? Foram 20 contratos, então seriam 20 vans com 40 operadores. E hoje a empresa, né, que detém o direito de explorar o transporte público de Pindamonhangaba tem reclamado muito da presença de transporte clandestino, inclusive pediu uma fiscalização mais séria por parte da prefeitura. Mas a gente retoma esse assunto no próximo bloco. Estou conversando hoje aqui com o Luiz Rosas, advogado, pós-graduado em trânsito, já trabalhou na prefeitura, teve experiência, né, na área de trânsito, conforme está contando aqui para a gente. É pré-candidato a prefeito de Pindamonhangaba nas próximas eleições e foi candidato nas eleições de 2016. Hoje está batendo papo com a gente aqui no Conexão
Conexão RVC. Então não saia daí, um pequeno intervalo, a gente vai voltar retomando esses assuntos daqui a pouquinho. A gente volta já já. E estamos de volta com Conexão RVC, seu programa que fala bastante de política, até porque 2020 está aí, ano de eleição municipal. Hoje eu estou recebendo aqui como convidado Luiz Rosas, advogado, pós-graduado em trânsito, ele é de Pindamonhangaba, foi candidato a prefeito nas últimas eleições, pré-candidato agora para as eleições de 2020. Em 2016, o prefeito atual Israel ganhou a eleição, tinha o Vito Ardito Lerário como candidato, você, a Miriam, e tinha um candidato também do PSOL. O Wilton Carteiro. Exatamente, o Carteiro. Como é que foi essa experiência de participar pela primeira vez, indo para as ruas? Você falou que começou a campanha em maio, né? Talvez nós lançamos o nome. Lançou em maio, saiu atrás praticamente dos demais. Sim, bem atrás. Como é que foi isso? Na verdade, como nós trabalhamos na administração durante 8 anos, nós sentimos já naquela época a necessidade da cidade voltar a respirar os ares do desenvolvimento. Tá. A gente sentia que a cidade carecia de novos investimentos em todas as áreas, um desenvolvimento, geração de emprego, e a cidade estava estagnada, e nós colocamos o nome à disposição da população justamente visando isso. Eu amo muito Pindamonhangaba, Reinaldo. Nasci aqui, costumo brincar que o meu umbigo está enterrado lá na Vila São Bendito. Então eu tenho um amor muito grande por Pindamonhangaba e sei do potencial que a cidade tem. Essa cidade aqui tem um potencial imenso para crescer e se desenvolver. Qual foi o seu principal discurso na época para tentar fazer uma coisa diferente para a cidade? Nós atuamos justamente na questão do desenvolvimento econômico, geração de empregos, a questão da educação, que também é primordial. Se você não tiver um trabalho de educação, você não consegue deixar nada perene para o futuro. E também a questão da saúde é um problema recorrente, não só em Pindamonhangaba, como em vários municípios. Mas, basicamente, foi a questão do desenvolvimento e a educação. Tá, e você sentiu que houve um desenvolvimento ou ainda precisa de uma melhora? Porque a gente vê vários números, cresceu o índice de emprego, de contratação, daqui a pouco fecha aqui, há a curva, ela vai, ela volta, quer dizer, o gráfico ele sobe e desce a todo mundo, oscila muito. Oscila muito, Reinaldo. Eu entendo que nós estamos muito aquém ainda do que a cidade pode fazer. Pindamonhangaba tem condições de desenvolver muito mais, de gerar emprego de verdade. Você vê uma geração de emprego ainda um pouco acanhada, muita demissão também. Então, quando você faz um comparativo de geração de emprego e demissão, o saldo é positivo, mas ele é muito pequeno. Então, ainda a gente precisa ter esse trabalho, esses olhos voltados para a geração de emprego. A questão do primeiro emprego para os nossos jovens, as mães sabem muito bem do que eu estou falando. Hoje, os jovens estudam, tentam se qualificar, mas não conseguem a oportunidade de emprego por conta bendita da experiência. E se ninguém der oportunidade para o jovem, ele não vai adquirir a experiência. Tem que criar situações. Tem que criar oportunidade. Ninguém nasce com experiência. Todo mundo adquire com a vida. E precisa ser dada essa oportunidade para os nossos jovens. Perfeito. Eu queria retomar o assunto do transporte, que a gente falou no bloco anterior. O Luiz foi secretário de... Diretor do Departamento de Trânsito. Diretor do Departamento de Trânsito da Prefeitura. Na época que ele foi diretor, teve toda aquela confusão do transporte clandestino, e aí vocês criaram o transporte complementar. Mas hoje, passados alguns anos, a empresa que detém o direito do transporte público na cidade, que é o Viva Pinda, reclama de transporte clandestino. Existe, ainda continua o transporte clandestino? O que dá para fazer em relação a isso? Bom, Reinaldo, o que a gente pôde perceber nesses anos que nós saímos da Prefeitura é que a Prefeitura não fiscalizou mais. Não fiscalizou mais a questão desse transporte e isso acaba naturalmente favorecendo em razão do que nós acabamos de falar da questão do desemprego, da falta de oportunidade. As pessoas precisam se manter, precisam comer, levar o dinheiro para casa e de uma forma, apesar de ser irregular, de ser clandestino, assim chamado,
é uma forma de você levar um dinheiro digno para sua casa. Então, as pessoas começam a buscar alternativas, né, de emprego, de renda, justamente por conta da falta de investimento na área de desenvolvimento da cidade. Eu entendo que a prefeitura ela tem que ser um órgão facilitador da vida das pessoas, né? Se você procura a prefeitura para abrir um negócio, para abrir um empreendimento, a prefeitura tem que fazer de tudo para que isso seja rápido e com menos burocracia possível. Porque senão a pessoa vai, eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, e a pessoa desanima, não empreende e a cidade perde. Agora, o transporte clandestino, ele acontece por quê? Em cima disso que você falou, da falta de oportunidades de emprego. Sim. Ou porque a empresa não tem as linhas necessárias e os ônibus necessários para atender a população. O modelo que nós temos hoje do transporte, as linhas, né, com exceção de algumas que nós trouxemos na época da nossa gestão, o modelo é o mesmo de 2004, porque o contrato que está vindo prorrogado agora, depois de 2014 para cá, o contrato de 10 anos e veio até 2014, ele é o mesmo modelo de 2004. 15 anos atrás, a cidade cresceu, as demandas aumentaram, as necessidades de viagens, né, que nós falamos na área técnica de transporte, aumentaram. O modelo está ultrapassado. Isso também gera uma demanda reprimida que, somado a esses outros aspectos, a questão do desemprego, da falta de oportunidade, com a demanda reprimida, as pessoas acabam achando esse nicho e migram para poder obter a sua renda, né? Voltando a falar, justamente por falta de um trabalho da prefeitura, não só da fiscalização, mas também para buscar dar oportunidade para essas pessoas, que hoje o desemprego e a falta de recursos é grande. O transporte por aplicativo, por exemplo, você é favorável? Sou favorável, tem que haver outras formas de transporte, não tenha dúvida. Aliás, nós temos que acompanhar a modernidade. E você vê em outras prefeituras maiores, é claro, até na prefeitura de São Paulo, se adotou, ao invés de ter veículo próprio, muitos veículos da frota que eram alugados foram deixados de lado e começaram a usar aplicativos para poder ter economia do dinheiro público. Então, é importante o aplicativo também para a população, não tenha dúvida. Você acaba tirando muito carro da rua também, né? É uma forma também. É claro que deixar o carro na garagem e usar o aplicativo. É claro que o sonho de todos é que o transporte público seja melhor. Para isso também o poder público tem que investir em infraestrutura para dar condições para que o transporte possa ter confiabilidade no horário, né, porque hoje a maior reclamação é o atraso nas linhas, né, e uma série de questões de infraestrutura, buraco, enfim, tudo isso precisa a prefeitura também fazer o dever dela. Perfeito. Olha, eu estou conversando aqui com o Luiz Rosas, que é pré-candidato a prefeito de Pindamonhangaba, advogado, pós-graduado em trânsito. Nós vamos a mais um rápido intervalo, vamos retomar para o último bloco aqui, falando mais sobre Pindamonhangaba. Então não saia daí, um breve intervalo, Conexão RVC, volta já. De volta com Conexão RVC, falando sempre de política. Ano que vem, ano de eleição, hein, gente? 2020, vamos às urnas, eleger os prefeitos, vereadores da região metropolitana do Vale do Paraíba, principalmente, né? Que é o nosso foco principal. E hoje estou recebendo o pré-candidato a prefeito de Pindamonhangaba, Luiz Rosas, advogado, pós-graduado em trânsito, foi candidato nas eleições municipais de 2016, pré-candidato agora para 2020. Você está no PROS, né? Que é um partido que a gente pode falar que é um partido relativamente pequeno, né? De médio porte. Médio porte. Como é que ele está em termos de Estado, Brasil? Em termos de Brasil, são 4 senadores da República e 10 deputados federais e temos uma deputada estadual aqui em São Paulo. Tá. É um partido de médio porte. Tá, e aqui na região do Vale do Paraíba, como é que está o partido? Nós estamos reestruturando, né? Nós assumimos, junto com a estadual, em março
março passado o comando do partido no Estado, estamos fazendo um trabalho justamente visando a expansão nos municípios da região. E eu fiquei responsável pelo partido aqui na região do Vale do Paraíba. Tá, qual é a linha que o partido segue? Que vocês mais estão assim com o foco principal do PROS? O foco principal, quando o PROS foi criado em 2013, é um partido relativamente novo, 6 anos de existência, a bandeira principal é a reforma tributária. O partido entende que se não houver uma reforma tributária, nós não vamos conseguir avançar na questão do desenvolvimento e geração de emprego. Mais uma vez, aquilo que nós falamos agora há pouco. O poder público precisa ser facilitador. Então, a reforma tributária, ela precisa vir justamente para fazer a redução de impostos, da carga tributária, possibilitando que o empresário possa gerar mais emprego e investir mais na geração de emprego como um todo. Tá, em relação a pré-candidatos a vereador, como é que vocês estão organizando o partido? Para vereador não tem mais a coligação, mas para prefeito tem, né? Como é que está esse trabalho? Então, nós estamos fazendo esse trabalho já de montagem do time de pré-candidatos a vereador, do PROS. Nós já estamos aí numa conversa já bem adiantada. Podemos dizer aí que nós já estamos fechados em termos de 2020 com o Avante, que é um outro partido político que também estará lançando pré-candidatos a vereador junto com o nosso grupo. E estamos conversando com outras siglas partidárias para montarmos aí um grande grupo para poder concorrer às eleições do ano que vem. É importante você, no caso da eleição majoritária, ter mais apoios, ter mais partidos compondo com você. Sem sombra de dúvida. Isso é importante lá na frente para a gente poder aí ter uma ampla frente de coesão para poder justamente levar o nome da gente em todos os cantos da cidade. Tá, em relação à administração, o que você pensa em termos de prefeitura? Vamos supor, o Luiz Rosa se elegeu, como é que vai ser a sua administração? Vai diminuir o número de secretarias, vai aumentar, ou tem secretaria que não existe, pode ser criada, alguma que já existe pode ser retirada? O que você pensa em relação à administração municipal? Eu entendo, Reinaldo, que a administração pública ela passa por um momento de transição no sentido de que ela precisa ser enxugada, precisa ser enxuta. A máquina ela tem que ser enxuta porque ela tem muita despesa e precisa, eu costumo dizer que o orçamento nosso é como se fosse um bolo. Ele é um tamanho só. Hoje você precisa, com esse bolo, dividir para todo mundo e investir nas áreas. É um bolo só. Então você precisa fazer o quê? Fazer esse trabalho de ajuste da máquina e, ao mesmo tempo, buscar investidores para a cidade, para gerar emprego, para essa receita aumentar. Tá. E aí sim você poder fazer todos os arranjos em todas as áreas. Modernidade vai ser a nossa bandeira principal. É inadmissível. Só um exemplo, nós temos aí a saúde. Não que não seja gargalo em todo o município, mas em Pindamonhangaba não é informatizada. As pessoas têm que sair 3 horas da manhã nas unidades de saúde, nos bairros, na periferia, e ficar das 3 da manhã até as 7 na hora que abre, para poder conseguir ver se vai ser atendido. Isso é inadmissível em 2021. Na palma da mão com o celular você resolve muita coisa. Sim, agendas. É informatizar. Não dá para a gente ficar mais nessa questão ultrapassada de ter que dormir, passar a madrugada. Isso é desumano. A pessoa já está com problema de saúde. Ainda você vai ser desumano com ela a ponto de ela ter que acordar 3 horas da manhã para poder enfrentar uma fila, a questão do risco, da segurança. Enfim, é inadmissível isso. Tá, em relação ao trânsito também, Pindamonhangaba tem um problema muito sério, né? Dependendo de você estar para chegar no centro da cidade, você não tem muitas vias, tem que dar muita volta. Por exemplo, quem entra em Pindamonhangaba e vai para o centro é uma reta só. Se aquilo parou, para você sair, você não tem quase alternativa, né? E é difícil, porque você vai fazer por onde, né? Não tem como derrubar prédios, né? Você que é especialista em trânsito, né? Você é da época, inclusive, do anel viário, né? Isso, nós terminamos o terceiro trecho do anel viário. O anel viário ainda precisa ser terminado, tem outro trecho. O que dá para fazer, de repente, para melhorar essa situação de acesso? Nós precisamos fazer um outro anel para poder fazer mais vias para poder fugir desse trânsito da área central. Hoje, imagine se o anel não estivesse pronto, todos os caminhões estariam circulando pelo centro da cidade. Então, já tivemos um ganho. Precisa fazer esse trabalho de expansão. Nós temos aí o projeto do governo do estado que vai sair, que é a extensão da Carvalho Pinto. Nós precisamos já nos prepararmos
para jogar o acesso, para poder receber essa malha, para que nós também possamos utilizá-la, para poder ir para São Paulo, para não precisar ir até Taubaté. Mas será que vai sair mesmo? Vai sair. O prolongamento vai até a Aparecida. Então, isso é irreversível. E nós precisamos nos preparar. Né? Eu costumo dizer que o gestor ele não pode só enxugar gelo agora. Ele tem que pensar daqui 20 anos e para frente, porque a cidade ela tem que crescer. Então, você precisa preparar a cidade para o crescimento. O anel viário é uma das coisas que realmente facilitou bastante. Falou dos caminhões, né? Que entram em Pinda. Muitos fogem do pedágio da Via Dutra. Também temos esse grande problema. Tem uma fiscalização que já está existindo hoje, né? Não sei como que está sendo aplicada, mas pelo menos foi para diminuir esse fluxo de caminhões que acabam desviando da Dutra, né? Sim, o ideal, Reinaldo, é que nós a Prefeitura faça um trabalho junto ao governo federal para que a praça de pedágio seja deslocada, ela não ficar mais na nossa cidade. Porque justamente em razão dela que há esse desvio. Sim. Se você tira ela aqui do raio nosso da cidade, não vai haver mais esse problema de tanto desvio de pedágio, caminhões vindo, você vê um anel viário, já está tendo problemas ali no asfalto, enfim, é só prejuízo para a cidade. Bom, eu queria nessa reta final do nosso bate-papo aqui com o Luiz Rosas, você falasse um pouquinho sua expectativa para o ano que vem, andar pelas ruas, gastar sola de sapato e enfrentar mais uma eleição. Sim, Reinaldo, a expectativa é justamente essa, nós estamos aí andando, a campanha da saliva, sola de sapato e suor. Nós vamos andar bastante, já estamos andando bastante, conversando com a população, visitando os bairros, ouvindo os anseios, né, fazendo reuniões, montando os times de vereadores, e a expectativa é muito positiva para o ano que vem. Tá certo. E o PROS está aí com... Você que é o presidente municipal? Sou o atual presidente municipal do PROS. Do PROS. É um partido que vai tentar fazer vereador, também não tem nenhum hoje, né? Também não temos. Também é uma luta grande, né? Com certeza, ainda mais agora que é chapa pura, a gente tem que montar um time bem equalizado para conseguir aí buscar bem forte para conseguir vagas aí na Câmara Municipal. Tá certo, Luiz, muito obrigado por ter... Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Trazido o seu conhecimento, batido um papo com a gente aí, acrescentando para os telespectadores aqui do Conexão RVC. Foi muito bom conversar contigo. Muito obrigado, boa sorte. Obrigado. Boa sorte para Pindamonhangaba. A gente volta a conversar no decorrer de uma pré-campanha até da própria campanha. Tá ok. Tá certo? Tá certo. Muito bem, Luiz Rosas, meu convidado hoje, pré-candidato a prefeito da cidade de Pindamonhangaba, já foi candidato nas eleições passadas, batendo papo com a gente, falando muito sobre as questões do município. E assim nós encerramos mais um Conexão RVC. Muito obrigado você que nos acompanhou mais uma vez. E é sempre assim, né? Trazendo convidados especiais para acrescentar você, para que você possa ter argumentos suficientes para escolher o seu candidato no ano que vem. Tá ok? Esse é o nosso compromisso com você, RVC, saindo na frente nas eleições municipais de 2020. Muito obrigado e até o próximo Conexão RVC.